Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui nessa casa, a nossa casa, que nos abraça, segura nossas barras, nos orienta, tanta coisa boa nós recebemos aqui. Então vamos começar o nosso trabalho. Abrimos uma página do livro Gotas de Esperança. Ele fala assim: não julgue pelas aparências. Talvez quem você pensa ser mal seja bom. Procure conhecê-lo melhor. Confie que ele devolverá o amor que lhe der. Basta que você seja realmente amoroso. Supere as antipatias. Acredite que em cada um existe o lado bom. Procure encontrar este lado. Não perca uma amizade baseando-se na aparência. Os outros são como você. Não gostam que os tratem mal, nem que os julguem pela aparência. Lembre-se que no fundo de cada pessoa está Deus. Deus a ninguém fez imperfeito. Imperfeito nós não somos. Nós temos as nossas dificuldades, né? Porque fomos criados simples e ignorantes, mas com a essência divina dentro de nós. A nossa origem é muito pura, é muito bonita. Então todos nós um dia chegaremos a essa evolução tão esperada, né? Com esforço, com reflexão, com um grande trabalho, mas que Deus quis dessa forma. Nós somos perfeitos para Deus. Ele sabe da nossa luta, das nossas dificuldades, mas prepara todo o caminho para que cada um de nós possa evoluir, aprender, fortalecer essa base tão bonita que Deus colocou em nós. Possamos sempre compreender essa essência e nos valorizar, apesar das nossas dificuldades, dos nossos efeitos, mas que possamos olhar para o outro com o mesmo amor, com a mesma bondade, com a mesma compreensão, que esse irmão, independente da aparência, ele é um filho de Deus e que merece o nosso respeito, né? Então hoje, mais uma vez, estamos aqui nesse momento, procurando ampliar os nossos conhecimentos. O nosso conhecimento hoje é bom, hein? Centros de força. Isso é muito importante para nós. E com a nossa irmã Janaína. Então é uma grande bênção, né? Então que Deus nos ilumine, prepare um ambiente, né, tanto espiritual como material, para que tenhamos uma noite muito feliz, uma noite de muita alegria, com a presença dos nossos amigos espirituais, mentores dessa casa, a presença de Deus, Jesus, Maria, enfim, uma noite enriquecida de amor sobre esta casa, abençoando a palavra de Janaína e os nossos ouvidos também, a nossa mente, para entendermos um pouco mais do nosso corpo, né? E o que podemos fazer para reequilibrá-lo ainda mais. Uma noite feliz para todos nós. Graças a Deus. Boa noite a todos. Primeiro, antes de tudo, feliz Páscoa, né? Segunda-feira, logo após a comemoração de Páscoa, da Páscoa cristã. E uma curiosidade, né? Que eu fiquei sabendo no sábado, na palestra de sábado. E assim, gente, que bacana, né? Essa Páscoa nossa agora, ela foi muito especial. Não sei se vocês sabem. Existem estudos, pelos estudos das datas, dos documentos, né, de época. Jesus, ele desencarnou, adivinha que dia? No 7 de abril. Existiu essa última Páscoa agora, essa Páscoa, a coincidência das datas. Exatamente como aconteceu, né,
há mais de 2000 anos. Não sei se vocês perceberam, a chuva que veio, ela foi de propósito. É para limpar, é para poder conseguir fazer essa limpeza. Quando a gente está aqui, não tem depois da palestra o passe? E nesse passe, para que a gente possa primeiro receber, é preciso limpar. É preciso chegar e harmonizar, né? Como fazer essa limpeza, poder receber o novo. Quando a gente vai ao médico e tem uma ferida no corpo, o que faz primeiro antes de colocar o remédio? Asepsia, faz a limpeza. Então é exatamente isso. A chuva, ela é bênção. Agora, quando ela vem muito forte, a gente tem que se preocupar. É porque a carga está muito densa e precisa dessa força. Essa força realmente da natureza. Tudo que acontece na natureza, para nós, é sempre bênção. E aí, né, aproveitando, falar um pouquinho sobre essa limpeza, sobre essa bênção que nós temos, também em relação aos centros de força. Quando eu recebi essa missão, vamos dizer assim, confesso, deu aquela tremedeira um pouquinho, sabe aquela coisinha? Porque, vou confessar a vocês, já tenho um probleminha sério. Eu não decoro nada. Eu tenho que entender. Então, tudo o que acontece, tudo que eu falo, primeiro eu consegui compreender, imaginar, ver, verificar, visualizar. Opa, agora sim. E aí o que acontece? Por isso que eu gosto muito de explicar por analogias. Porque às vezes realmente me falta aquele vocabulário, mas a ideia tá presa. E aí foi bacana, que é mais uma vez um puxão de orelha que a gente recebe, que manda a gente estudar. Vai estudar, vai dar um jeito de estudar assim a fundo, não apenas no saber como é, mas realmente se aprofundar um pouco mais, né? Então o que acontece? Vou confessar a vocês, eu não trouxe uma palestra, eu trouxe um curso. É meramente um curso. Mas calma, eu não, né? Eu me entreguei assim, olha, que seja falado o que tiver que ser falado. Então eu não tenho pretensão nenhuma de falar tudo o que eu preparei. Senão a gente não vai sair aqui antes de meia-noite, uma da manhã. Né? E eu como, né, não vou fazer isso com vocês nem comigo mesmo, não tem problema. Senão nada por não gostar, mas não é isso. Então vamos, né, tentar levar numa boa tranquilidade. O que eu vou fazer para tentar, de repente, otimizar um pouquinho, né? E, de repente, as coisas não ficarem tão assim. Não sei se vai ser permitido, mas qualquer coisa, abrir depois, mais à frente, algumas perguntas, caso surjam assim dúvidas, porque é um assunto muito importante para a gente saber. Parece que esoterismo, parece que é coisa louca, não é? É ciência. Os centros de força, eles são comprovados pela ciência, são comprovados pela própria medicina. Eles têm também um campo de estudo. E os centros de força são estudados já há mais de 8.000 anos pelo hinduísmo, pelos hindus. Esse é o povo que mais sabe sobre centros de forças neste planeta, neste orbe aqui encarnado, pelo menos. São eles. Eles têm diversas obras totalmente dedicadas, né, ao estudo dos centros de força. Isso veio para nós, aqui o Ocidente, há pouco tempo relativamente. E se a gente souber ainda mais explorar isso, ainda mais aproveitar, né, desse conhecimento, nós seríamos muito mais saudáveis psicologicamente, né, fisicamente e principalmente espiritualmente. Porque toda a nossa saúde integral, ela pode ser controlada através do equilíbrio dos centros de força. Quando aqui estamos, neste exato momento aqui, tanto eu, palestrante, quanto vocês, né, assistência, eu diria o segundo ouvido. O primeiro ouvido está aqui. O segundo ouvido, nós já estamos sendo trabalhados pela espiritualidade em nossos chakras, ou hindu chakras, que são os centros de força. É apenas um outro nome para poder chegar a designar. Então, cada um de nós já está sendo preparado. E na hora do passe é que ia ser o mais, né, o intensificar. Então, enquanto a Solange estava aqui falando, por exemplo, eu estava aqui sentada, aqui começou o redemoinho, que é um deles, que é o laríngeo, que fala que é responsável justamente pela comunicação. Ele estava aqui. E ontem à noite, quando acabei de preparar o estudo e fui deitar, foi o daqui, o frontal, que começou direto a intensificar. Se nós estamos despertos, nós estamos atentos, a gente consegue perceber eles
né, em movimento no nosso corpo e ainda mais durante o passe. Então, é esse bate-papo. Trouxe muita coisa teórica, mas vou tentar tornar um pouco mais leve para todos nós. Deixa eu pensar, tem um passador do poder, só para tentar agilizar, só para poder ficar mais rapidinho. Oi. Vamos lá. Então, primeira coisa, gente, dando início, tá? Primeiro, na literatura espírita, nós temos diversos nomes para centros de força. Podemos chamar de centros psíquicos ou então centros de consciência. Muitas nas obras de André Luiz, né, até mesmo de Emmanuel, falam sobre eles, de Joana, de Manuel Filomeno de Miranda, falam sobre eles, e muitos falam nomes de centros psíquicos ou centros de consciência ou centros de força. Tá? É apenas os nomes que vocês vão encontrar. Além disso, pelos hindus, são conhecidos como chakras. A gente aqui em português, né? Chakra mesmo, né? Mas se fosse um palestrante dentro da cultura hindu, falaria chakras. Também eles. Outro, no passe, como eu falei para vocês, são eles os trabalhados. O passe todo é voltado para a questão dos chakras, ou os centros de força, tá? Bom, como eu falei com vocês, no hinduísmo, que vem a ser o estudo há muito mais tempo, e a obra que tem tudo possível e imaginário sobre os chakras é essa aqui, é o Sat Chakra Nirupana, né? Tem na internet, pode baixar em PDF, não tem problema, isso está bem disponibilizado, é uma leitura densa, bem profunda, bem realmente detalhista, mas quem quiser se aprofundar nesse assunto é a obra ideal, tá? Mas Janaína, peraí, aqui nós somos uma casa espírita, você está me dando um livro hindu? A verdade, quando ela é verdade em qualquer lugar. Ela não é verdade apenas aqui no Brasil, no espiritismo. Ela é verdade em tudo. Apenas pode mudar o nome, de acordo com a língua, com a cultura de cada local. Mas a verdade é uma só. Tudo bem? Senão até mesmo o quê? Vamos pensar. Jesus, ele veio ensinar para a humanidade, não em português, não em francês, como foi no caso Kardec, né? Mas essa verdade, ela transcendeu, ultrapassou todos os tempos. Bom, tá, mas pergunta, por que então a gente tem que saber sobre os centros de força? Primeiro que eu falei com vocês, quando a gente recebe o passe, são eles que são trabalhados. E se eu conheço melhor sobre eles, eu consigo melhor potencializar o passe que eu estou recebendo. Porque eu consigo conhecer sobre mim mesma e consigo até mesmo auxiliar o médium e toda a espiritualidade naquele momento. Bom, além disso, são eles que regulam o funcionamento do nosso corpo, principalmente as glândulas, órgãos, sistemas no caso, gerais do corpo, sistema nervoso, tudo é controlado por eles. A gente pensa, não, é o cérebro, são eles. São eles que dão essa força, são eles que são responsáveis por captar essa força e nos abastecer e nos reequilibrar. É uma espécie de... É o combustível, como também, ao mesmo tempo, a eletricidade sem curto-circuito. É isso, são eles, tá? Além disso, as trocas que nós fazemos com o plano sutil, os bons conselhos, os maus conselhos, as influências, obsessores e etc. e tal, adivinha por onde passa? Chakras. Todos eles. Eles são os responsáveis por captar tudo. Então, se eu consigo saber como que funciona cada um deles, cada um dos meus, eu consigo identificar os meus problemas. Eu consigo identificar até mesmo em que área eu preciso melhor me aprimorar. Eu consigo identificar onde está desequilibrado, onde está faltando um pouquinho de energia. Só pelo conhecimento e também questão como eu estou reagindo ao mundo. Como que eu estou vivenciando esse mundo e como é que eu estou captando ou não as influências no plano sutil. E, gente, e acima de tudo? A gente na escola não estuda biologia? Para saber como é que funciona o coração, o pulmão, o estômago? Então é a mesma coisa. Vocês são parte do nosso corpo? Então, caramba, temos que estudar. E diria mais, eles não são parte do nosso corpo somático. Eles são parte do nosso corpo sutil. Eles nos acompanham. Este corpício fica, mas nós, com os nossos centros de força,
seguimos adiante. Então, mais do que nunca, a gente tem que estudar, saber sobre os nossos queridos chakras. Bom, e aí vamos começar do princípio. Como é que funciona essa questão do chakra? Dentro do livro dos Espíritos, nós temos essa trindade, a tríade. O Deus criador, o princípio inteligente e o princípio material. Deus, matéria e espírito. Aqui Deus está como criador, que usa a nomenclatura de Roden. Que existe uma diferença entre o criador para o creador. A origem mesmo do verbo criar vem de creare, crer. Daí o nome de crescer, que levou também o verbo crescer. Porque Deus é aquele que é realmente o verdadeiro criador. É de onde veio tudo. A origem está nele. Porque se nós aqui, os seres humanos, nós fazemos o quê? Nós criamos. O que nós fazemos? Transformamos a matéria. O que Deus ele faz? Ele realmente gera. Ele é o princípio de tudo. Tudo bem? Por isso que eu uso o nomenclatura de Roden, que vem a ser o criador. E aí, como é que funciona? Não tem problema. Relaxa, não tem problema. Ó, rapidinho, olha só, já foi rapidinho, tá? Deixa melhor ainda, né? E tudo. Bom, então vamos fazer uma rápida recordação em relação ao livro dos Espíritos, para identificar a ideia de matéria, espírito e Deus, tá? Então, como é que funciona? Na questão 27, lá no capítulo 2, tem o seguinte. Há, então, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito. Quando Kardec fez as perguntas para os espíritos lá, né, há mais de 150 anos, lá no século XIX, o mundo ainda é muito dual. A divisão entre o plano material e o plano espiritual. E a gente acreditava que esses dois mundos eram dois mundos separados. Existia um limite do plano físico e do plano espiritual. O problema é que se eu trabalho com a dualidade, eu excluo. Porque, na verdade, existem o quê? São os extremos. E entre esses extremos, nós temos as variações. E aí, olha que os espíritos responderam. Sim, ok. Mas, acima de tudo, Deus. O Criador, o Pai de todas as coisas. Deus, Espírito e matéria constitui o princípio de tudo o que existe. A Trindade universal. Mas o elemento material se tem de juntar o fluido universal, que desempenha o papel de intermediário entre o espírito e a matéria propriamente dita, por demais grosseira para que o espírito possa exercer ação sobre ela. Embora de certo ponto de vista seja lícito classificá-lo como elemento material, ele se distingue deste por propriedades especiais. Vamos no caso explicar rapidinho o que significa isso. Existe a matéria. Só que a matéria pela matéria, né, ela aparentemente seria aquela coisa meio que, entre aspas, inerte. O que o espírito ele faz? Ele dá essa vida. Para que essa matéria tenha o sopro de Deus, ela tem que ser espiritualizada. Então existe o quê? Essa fusão. A matéria, na verdade, ela apenas existe para servir a quem? Ao espírito, mais nada. Só que, como existem vácuos, se eu for simplesmente botar espírito e matéria, quem é que preenche tudo? É o fluido cósmico universal. É ele. É como se nós estivéssemos numa grande sopa, vamos dizer assim. Quem é o fluido? É a sopa. Quem são, né, os macarrõezinhos, vamos dizer assim? É essa junção o quê? Espírito e matéria. Por isso, Deus ele está em tudo, é onisciente, é onipresente, é onipotente, por quê? Porque ele simplesmente é. Não existe um buraco, não existe o vácuo. No livro dos Espíritos mesmo, no próprio capítulo, os Espíritos esclarecem, não existe o nada e nem existe a ociosidade. É a criação. Só que o fluido, ele é uma matéria, mas uma matéria muito, muito o quê? Sutil. Que de acordo com a pressão que eu exerço, de acordo com, né, mudanças físicas, eu transformo este fluido em tudo, inclusive em matéria. Entenderam? Nós todos que estamos mergulhados nisso. É como se, por exemplo, vamos pensar aqui, natureza, né? Como é que tem a perfeição da natureza, dos ciclos, das árvores, das aves,
dos animais em geral, que todos eles sabem exatamente o que tem que fazer. Quando começa a vir um tsunami, as aves começam a perceber e desde cedo o quê? Já estão fugindo, estão saindo. Opa, o que está acontecendo aqui? Os animais, eles também debandam. Porque eles estão conectados a esse grande fluido cósmico universal. Como eles não têm ego, o que é isso? Não têm a vontade própria, eles seguem o instinto, eles seguem totalmente o comando desse fluido, eles não questionam, eles apenas fazem. Quando nós ganhamos o ego, aí começamos a intelectualizar, começamos o quê? A questionar, a pensar e entra o conflito. Porque entra em cima da minha vontade com aquilo que deve acontecer. Isso faz com que com a gente, mesma coisa, em que eu estou aqui, estou pensando numa pessoa e de repente a pessoa me liga. Alguém soprou. É mais do que isso. Como existe essa conexão entre todos nós pelo fluido cósmico universal, o que um faz ali, eu sinto. Se eu estiver atenta, se eu estiver aberta, se eu estiver em vigília, se eu estiver totalmente entregue a isso. Isso que significa o orai e o vigiai. Não é o ficar, ai meu Deus, não, é você o quê? Simplesmente estar aberto aos desígnios, à fala do Pai. E é o fluido cósmico universal que transmite essas ondas, como nós somos antenas receptoras e captadoras também de fluidos e de ideias e de pensamento, eu estou emitindo, mas também estou o quê? Recebendo. E qual é o meio em que tudo isso se propaga? Fluido cósmico universal. É igual no caso das ondas? É muito mais do que isso. Porque as ondas nossas, físicas, têm limite. As ondas do Pai não têm. Eu sou capaz do meu pensamento aqui ser levado a anos e anos e anos-luz distante. Porque estamos conectados. Ou vocês acham o quê? Que aqui o que acontece no nosso orbe, que faz parte também de toda a nossa galáxia, que é regida pelo nosso Mestre Jesus, e ele sabe de tudo. Como que ele sabe de tudo? Porque ele está exatamente nesse fluido. Viajei muito, vocês entenderam. Porque é meio doido. Mas meio que é doido, é muito o quê? Legal, tá? E aí tem um esquema geral. Deus acima de tudo. Em que ele está em cima comandando, determinando essa lei, a grande lei, em cima da matéria e do espírito, que se unem, que se comunicam através do fluido cósmico universal. Tudo bem? Tranquilo? Então podemos adiante. Vamos lá. O que acontece? Existem os esquemas didáticos a respeito dos nossos corpos em si. E coloquei isso aqui só para poder lembrar uma coisa. Primeiro, o que aparentemente não tem matéria é o espírito. O restante é matéria. Só que a matéria é muito o quê? Sutil. Muito, muito sutil. E tudo é feito pelo fluido cósmico universal. Tudo. Por isso que nós estamos no pensamento de Jesus. Por isso nós estamos na sua psicosfera. Por isso que ele sabe do que se passa em cada um de nós e com cada um de nós. Nós estamos mergulhados nele, tá? E o que acontece? Nós temos ali o nosso espírito, ou melhor, desculpa, nós como espírito, tá? E esse espírito... Então, primeira coisa, o corpo mental nosso, ele na verdade, ele é um reflexo do espírito. O que nós somos em espírito constrói, molda o nosso corpo mental. O nosso corpo mental, ele é responsável por moldar o nosso corpo espiritual. Por consequência, ele molda também quem? O corpo físico. E como dupla etérica tem justamente a colinha entre o corpo espiritual e o corpo físico, ele também é moldado pelo espírito. É um moldando o quê? O outro. Outra coisa interessante que nós temos que tomar muito cuidado é o seguinte. Estão vendo o esqueminha? Quem é o menor dos corpinhos? O corpo físico. A gente acha que nós estamos dentro deste corpício. Não! É o corpício que está dentro de nós.
Nós somos muito maiores que isso. Quem tem uma clara evidência, quem consegue enxergar além aqui, né, do campo denso, nos enxerga não pelo corpício, mas por uma aura que vem a ser muito maior. Quem conviveu com o Chico Xavier e conseguia enxergar a aura dele, gente, era uma coisa assim que não cabia neste recinto. Tamanha vem a ser a força e radiação. Que ele aprendeu, conseguiu, né, pelos seus méritos, pela sua evolução, pela sua disciplina, ele conseguiu potencializar essa energia dele, né? A nossa pode ser que de alguns aqui um pouquinho maiores, um pouquinho menorzinho, mas o nosso corpício é que está dentro do nosso corpo espiritual. Tudo bem? Porque se a gente não entende isso, a gente não vai conseguir entender os centros de força. Bom, e o perispírito vem a ser o quê? É a união desses três. Do duplo etérico, do corpo espiritual e do corpo mental. Somente antecipando, quem já estudou o livro dos espíritos, sabe que conforme a gente vai alcançando graus de evolução, esses corpos vão se soltando. Esses corpos vão se liberando. Assim como a gente, quando a gente desencarna, esse corpício físico, ele é liberado, os demais também. Mas isso já entra, né, no grau maior. Por quê? Senão eu continuo tendo espírito preso. E o espírito foi feito para ser livre, e não cerceado, e não limitado. Mas isso é uma outra palestra, é um outro estudo. Vamos lá. Então tá, e como é que eles funcionam então, gente? Primeiro, os centros de força são responsáveis por captar, transformar, trabalhar, absorver ou expelir a energia. Que energia é essa? Que vem do fluido. É como se o meu corpo em si, além do corpo físico que precisa do sangue, que precisa do alimento denso para poder, digamos assim, trabalhar, ele tem que ter uma energia. De onde vem essa energia? Como é que você fica assim, hoje eu estou me sentindo tão assim, sem energia, tão cansado, tão desanimado? Isso não é necessariamente alimento. Isso não tem nada a ver com a questão do, sei lá, do teu coração, do teu pâncreas, do teu fígado, diretamente. Mas sim com a energia como está o equilíbrio energético do nosso corpo, que vai impulsionar mais um órgão ou vai diminuir um pouco mais um órgão, que vai fazer com que a minha digestão seja mais pesada, seja um pouquinho mais leve, que os meus pensamentos estejam mais carregados ou não. Se eu consigo estar mais em paz, se a minha ira está muito aguçada ou não. São essas energias que fazem com que o meu corpo realmente funcione, né? Porque acontece, gente? Vamos pensar assim. Quando a gente desencarna, o que faz que de repente pare? De alguma forma foi o quê? Cortada. Esse fluxo foi cortado. E aí é momento de fazer o quê? O desprendimento do né? Do corpo digamos assim, sutil do corpo denso. Tanto, não, é porque o espírito ele saiu. Não, não, não. Porque muitas vezes morre primeiro a carne para depois haver o desligamento. Então não é a morte do corpo físico resultado da separação do espírito. Mas sim há um corte de energia. Imagina agora aqui caísse energia, um transformador, pifasse. Queremos sem energia. É mais ou menos assim. Bom, além disso, como eu falei para vocês, todos os nossos órgãos, o quê? Células, glândulas são direcionados por esses chakras, tá? O corpo sutil é ele o responsável pela vida do corpo somático, como falei para vocês. Corpo somático, corpo denso, sinônimos. Corpo sutil, espiritual, sinônimos pra gente aqui hoje, tá? E, como eu falei para vocês, eu não posso pensar em dualidade, em separação físico e espiritual. É tudo junto. Neste exato, a gente pensa assim, porque aqui na Terra, lá no céu. Não. Aqui junto de nós, existem vários espíritos dentro da realidade espiritual, dentro da realidade sutil, assistindo junto conosco, ouvindo junto conosco, até mesmo me intuindo e agradeço bastante. Nós estamos interligados. O que acontece são realidades diferentes.
Na minha limitação desse corpo somático, eu só consigo enxergar esta realidade. A não ser que eu tenha a questão da clarividência, ou até mesmo a clareaudiência, e outras mediunidades mais aguçadas, porque mediunidade todos nós temos. E nós estamos em constante contato com essas realidades. Então, essa troca, ela é total. Tanto desencarnados com encarnados, encarnados com encarnados e desencarnados com desencarnados. Porque o fluido está em tudo. Então, a gente tem que parar um pouquinho de nosso atavismo ainda cristão, católico, né, de achar que lá em cima, aqui embaixo. As colônias espirituais, elas estão aqui no nosso plano. Podem estar também em outros orbes? Pode, claro, com certeza. Na casa do meu pai há muitas moradas, mas as colônias também estão aqui. Quem já leu, né, Tormentos... nas Fronteiras da Loucura, por exemplo, que fala do carnaval aqui no Rio de Janeiro, um grande centro de apoio de resgate, um grande hospital, é montado lá no Campo de Santana. Alguém viu? Não. Mas estavam ali recebendo com macas, com médicos, com tudo, junto conosco. Tudo bem? Então, vamos quebrar essa ideia de que eu estou aqui e ele está lá. Não, está todo mundo junto. Por pensamento, falo pensamento. Quando alguém desencarna, fica o tempo todo chamando a pessoa. O que acontece com a pessoa se ela não estiver preparada? Ela vem, porque é o pensamento que está atraindo. Tudo bem? Bom, na Gênese existe a menção dos centros de força. Só que Kardec chama como poros perispiríticos. E isso acontece no capítulo 14, né? Na parte 1, no item 18. Só rapidamente ler aqui para a gente entender como é que é esse processo, tá? Diz o seguinte, e parente, vamos estudar todo o Pentateuco. Isso é obrigação nossa para conseguir entender melhor o que se passa conosco. Sendo apenas espíritos encarnados, os homens têm uma parcela da vida espiritual, visto que vivem dessa vida tanto quanto da vida corporal. Para vocês, nós temos a troca. Tanto que há a troca que se existe espírito, né, o corpo mental, um corpo espiritual, esse corpo espiritual, com quem ele se comunica mais diretamente? Com o chamado plano espiritual. Primeiramente durante o sono e muitas vezes no estado de vigília. Desdobramento. Quantas vezes a gente o quê? Sai e convive normalmente em espírito. O espírito encarnado conserva com as qualidades que lhe são próprias o seu perispírito, que, como se sabe, não fica circunscrito pelo corpo, mas irradia ao seu derredor e o envolve como que de uma atmosfera fluídica. Já falamos isso. Ele ultrapassa o corpo somático. Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha preponderante papel no organismo. Pela sua expansão, põe um espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. O pensamento do encarnado atua sobre os fluidos espirituais, como o dos desencarnados, e se transmite de espírito a espírito pelas mesmas vias e, conforme seja bom ou mal, saneia ou vicia os fluidos ambientes. O que é isso? Pensamento é matéria. O que pensamos é matéria. O que pensamos é plasmado. Já aconteceu da gente vocês entrarem num ambiente e alguma coisa começar a incomodar? Ai, tem aqui um obsessor. Não. É a psicosfera do local. Tá estranha, tá pesada, tá densa. Já repararam que existem épocas em que nós ficamos mais sensíveis? Por exemplo, quer ver um mês em que não sei se vocês já perceberam isso, em que ficamos mais sensíveis, qualquer coisinha a gente parece que dá vontade de chorar, baixa uma tristeza. Dezembro. Por causa do advento do Natal, toda a ambiência ela começa a ser preparada, ela começa a ser movimentada. E esse movimento de espíritos trabalhando aqui
como eles têm uma energia, uma carga energética diferente da nossa em relação à vibração, a gente sente. Por exemplo, quando na casa que eu frequento e trabalho, quando tem alguma mensagem de Joana, eu já sei. Eu sei que tem mensagem dela. Como que eu sei? Começa a me vir um aperto, mas um aperto, uma vontade de me jogar assim, ó, no chão, ajoelhada e começar a chorar. Eu já sei, é Joana que está vindo. A gente fica diferente. A gente sente nessa psicosfera. Então, o que nós pensamos emana. Por isso fala, vamos elevar os pensamentos. Vamos pensar em coisas boas, pensar em Jesus. E pensar coisas boas não é pensar nos nossos desejos. É vibrar positivamente mesmo. Se nós ficarmos numa reunião com 2, 3 colegas e falam direto mal do outro, seja o que for, gente, ali, aquela coisa densa, adivinha quem é que vai afetar? Nós mesmos. E o que nós estamos deixando para essa ambiência? Pesado. Por isso chuva que vem tentar lavar, que vem tentar limpar. E quanto mais... Vamos pensar aqui, né? Pensa assim. Eu estou num ambiente em que tem poeira. Tá cheio de poeira. Aí eu fico aqui. Vai grudar em poeira, não vai? Continuo na poeira. Vai grudar mais. Daqui a pouco tá que nem cascão. E para limpar depois essa sujeira, demora. É a mesma coisa. E às vezes demora tanto, que nem sabão consegue passar. É quando os nossos mentores estão lá, calma, força, ânimo, siga em frente. Mas a gente está tão preso nessa psicosfera de pessimismo, de tristeza, que a gente não escuta, tampou, que nem será no ouvido. A analogia é essa, mas é assim mesmo que funciona. Bom, continuando. Desde que estes se modificam pela projeção dos pensamentos do espírito, seu invólucro perispirítico, que é parte constituinte do seu ser e que recebe de modo direto e permanente a impressão de seus pensamentos, há de ainda mais guardar a de suas qualidades boas ou más. Os fluidos viciados pelos eflúvios dos maus espíritos podem depurar-se pelo afastamento destes, cujos perispíritos, porém, serão sempre os mesmos, enquanto o espírito não se modificar por si próprio. Sendo o perispírito dos encarnados natureza idêntica dos fluidos espirituais, ele os assimila com facilidade, como uma esponja se embebe de um líquido. Ou seja, o nosso perispírito ele é composto por que matéria? Pelo mesmo fluido que aqui está. Por isso que consegue absorver com facilidade. Esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta quanto por sua expansão e sua irradiação, o perispírito com ele se confunde. E aí vem, atuando esses fluidos sobre o perispírito, este, a seu turno, reage sobre o organismo material, com que se acha em contato molecular. Se os eflúvios são de boa natureza, o corpo ressente uma impressão salutar. Se são maus, a impressão é penosa. Se são permanentes e enérgicos, os eflúvios maus podem ocasionar desordens físicas. Não é outra causa de certas enfermidades. Os meios onde superabundam os maus espíritos são, pois, impregnados de maus fluidos, que o encarnado absorve pelos poros perispiríticos, como absorve pelos poros do corpo os miasmas pestilentos. A questão das obsessões, elas acontecem justamente nos nossos chakras. Seja frontal, laríngeo, coronário, né? Aí tem o de baixo, começa a ter uma confusão. Ora fala que é esplênico, o plexo solar, ora vem a ser o gástrico, ora vem a ser umbilical. Tem uma confusão do caramba, mas vamos chegar já por isso aí. De acordo com o tipo de obsessão, num chakra específico que vai. Então, se ele quer confundir, basicamente, a questão do seu pensamento, vai atuar onde? Tentar atuar aqui um pouco no frontal. Por exemplo, se quer ter da psicografia, quando é psicografia, eu tenho aqui atrás, que vem a ser o humeral, que é um chakra especial, que não entra nos 7 principais, mas também tem. Quando eu tenho a questão
do vampirismo, por exemplo, em relação à questão da comida, né? O desejo pela comida, por exemplo, não dos fluidos de criação, mas a comida, vai ser aqui no gástrico. Então, de acordo com o tipo, mas como é que eu sei o tipo no caso de obsessão, por exemplo? É onde está o meu problema, o meu desequilíbrio. Porque se os meus chakras estão equilibrados, estão o quê? Certinhos, não acontece nada. Não tem espaço para entrar. Ah, baixei a guarda, o que eu fiz? Desequilibrei tudo. Quando a gente tem aqui o passe, a gente sai como? Alinhado. Igual o carro sai da oficina, com alinhamento, balanceamento. Perfeita, né? Mas o que acontece com a gente às vezes? A gente sai daqui e passa no primeiro buraco. E aí vai tudo que é embora alinhamento. Deixa rapidamente ser levado por alguma influência. Por quê? Porque a quem está de fora do plano espiritual sabe, somente olhando para a gente, qual é o ponto fraco. Onde é que o negócio está esquisito? O dele é o chakra, o gástrico. Então deixa eu atiçá-lo. Ele vai ser muito mais propício a ter rompantes de raiva que, por exemplo, o cara que tenha apenas um pequeno coisinho no laríngeo. Entenderam? Eles sabem exatamente que parte do nosso corpo atacar e como nos influenciar. Porque faz um scanner na gente. Quem tem evidência consegue perceber, mas quem não tem, como é que faz? Bom, obras de André Luiz, gente, que falam sobre isso. Evolução em dois mundos, missionários da luz, obreiros da vida eterna, do bicho da mediunidade, libertação, entre a terra e o céu. Todos eles falam sobre os chakras, tá? Bom, como o nosso tempinho está mais que corrido, o que eu vou fazer? Vai ser bem um overall e eu vou entrar especificamente na atuação deles, tá? Para a gente poder, né? Tem muita coisa legal, mas fica para uma outra próxima. Bom, aparentemente, nas gravuras, eles são apresentados assim, alinhados o quê? A coluna vertebral. Na verdade, não é bem assim não, tá, gente? Tem posicionamentos diferentes. Porém, didaticamente, está valendo. Na verdade, nós não temos apenas 7 chakras. Nós temos mais. Só que existem 7 principais. Os 7 mais atuantes. Tudo bem? Isso, gente, é tão milenar, que a acupuntura, ela é desenvolvida em cima disso. Porque os próprios chakras, eles constroem redes energéticas no nosso corpo, e aquelas agulhinhas que as fazem? Elas acionam cada caminho, cada local, né? Então, por exemplo, fala, quando você bota a agulhinha aqui no frontal, que é para poder estimular a intuição, a questão do pensamento, eles até falam que se botar a agulhinha e sangrar, melhor, está conseguindo retirar a energia densa, forte aqui do local, tá procurando buscar o próprio equilíbrio, tá? Mas não é bem assim, não. Bom, como com curiosidade, chakra significa círculo em sânscrito, porque realmente parece uma rodinha, tá? Essas rodas são pulsantes, elas giram, ora horário, ora anti-horário, e sempre o quê? Em dualidade, como se o daqui está ligado com o seu reflexo também atrás. Porque os chakras, eles estão numa 4ª dimensão e não numa 3ª. Isso faz com que uma pessoa que tem uma clarividência, quando a pessoa se levanta, o outro está olhando, enxerga os chakras, independente de qual movimento ou qual posição ela vai. Se está de costas, porque ele continua acompanhando, porque é de uma 4ª dimensão. Lembram flores, né? Por isso a ideia de pétalas, vamos dizer assim, e matéria sutil, logo, não é físico para nós, tá? Mas é matéria, porém sutil. O que me interessa agora aqui, que isso vai para a gente ajudar bastante? Aqui. Isso aqui é um esquema bem resumido, tá? O chakra é isso aqui, é essa abertura. Como é que vem a ser a anatomia dele, desculpa, a anatomia mesmo dele, tá? Eu tenho aqui, cada chakra está ligado a um plexo nervoso. O que é isso? Aqui é no corpo também físico. Quem é neurologista ou pega um mapa realmente das terminações nervosas humanas, sabe que são caminhos, como se fossem ramificações. Cada chakra está ligado a uma ramificação principal, que daí vai o quê? Distribuindo para os demais. Também está ligado sempre a alguma glândula, com exceção do esplênico.
está ligado ao baço apenas, mas o restante tudo ligado a alguma glândula, e glândula sabe que controla os nossos sistemas, tá? Eu tenho aqui o nadi, que é esse tubo, que é por onde flui a energia, porque o chakra está aqui, a gente vê, né? E aqui o nadi é esse tubo. Dentro desse tubo existem vários filamentos, parecem cabelos, umas redes capilares, vamos dizer assim, que formam outros tubos maiores, que parecem realmente essa flor da pétala, que vão girando, que vão vibrando e passando o próprio fluido. Quem quiser, YouTube, liberado para todo mundo, tem um vídeo de 3 minutinhos e tem uma aula praticamente de meia hora, ou também tem outro de 1h30. Basta colocar lá, centros de força. Tem uma animação fantástica, até coloquei aqui, mas não vai dar tempo com vocês. Vocês conseguem ver isso fantástico e conhecer um pouquinho como é que funciona, tá? Bom, controle do metabolismo. E aí o seguinte, a visão frontal de cada um deles, como é que seria? Parece mesmo uma flor. E cada um tem uma cor específica, tá? Essas 2 gravuras, começa agora o alerta pra gente, que eu acho que é importante. Quando a gente beija uma outra pessoa, a gente troca muito mais que saliva. Saliva, bactéria, vírus, é muito mais do que isso. Antes fosse apenas saliva, bactérias e vírus. A gente troca energia. Primeiro porque eu aqui, sem estar tocando nele, podemos estar juntos no mesmo campo vibratório. Quando o médium ele vai dar o passe, e ele se aproxima, aqui, ele está entrando no campo vibratório da outra pessoa. Ou seja, aqui os pensamentos, o que está construído nesse campo, se eu, médium, não estou preparada, em equilíbrio, em vigilância, e também o quê? Equilibrada, eu sinto e me contamino por aqui. Porque é a troca. Se eu, médium, vou dar o passe e não estou psicamente controlada, espiritualmente trabalhada, em vigilância, em oração e com o pensamento focado nesse momento, eu vou dar um trabalho enorme para o meu mentor que vai estar aqui me assistindo. Ele vai olhar, minha filha, você não tem condições. Eu vou estar lá fazendo. Mas, na verdade, eu fui blindada. E ela também. Para mim. Mas ela recebe o quê? Os frutos de um outro. Porque para dar o passe, eu não preciso estar aqui direto. Vocês agora, neste momento, já estão recebendo o passe. Um outro tipo de passe. Então, quando eu vou lá para a night e vou pegar geral, você sabe quem é aquela pessoa? O que ela cultiva na sua mente? Quem acompanha? Como que é a sua psicosfera? Porque você está trocando o que é de mais íntimo seu com o outro. E eu não estou falando de corpo físico. Um bebê, ele tem os chakras bem pequenininhos, muito pequenininhos. Eles captam quase nada de força e energia. Como então ele consegue melhor ainda ser, né, energizado? São os chakras dos pais que fazem essa energização. Por isso a ideia da harmonia na família. Por isso o contato, sim, com seu filho. Por isso o cuidado desde cedo. Porque a sua energia está diretamente influenciando para ele, mas influenciando por necessidade, porque ele precisa de energia. E você é o dínamo para ele. A responsabilidade é muito mais do que criar, dar comidinha ou educar. Também está na responsabilidade energética. Tá? Todas essas fotos, esses desenhos, são em cima realmente de vidências, tá? De como é que acontece. São trocas que existem realmente entre um e outro. Tá? Então é isso que acontece. Não é meramente questão do corpo físico, mas é uma troca energética. Tá? Na hora do passe, falei com vocês, o nosso pensamento emite fluidos. Essa responsabilidade, tanto nossa que recebe, quanto a nossa quem dá o passe. Porque se você quer, vou pro centro, eu quero fazer um passe. Preciso de um passe, me reequilibrar, show!
Mas se você ficar sentado, fechado, e pensando na conta, pensando que tem que dar comida para a criança quando chegar a casa, porque o marido é chato e não sei o que lá, porque a esposa, acabou. O teu passe não adiantou de nada, porque você se fechou e não conseguiu pegar essa boa atmosfera. E ainda pode contaminar o que? O outro. É porque aqui na casa espírita existe a proteção. Existe as entidades estão aqui trabalhando para que seja o melhor passe possível. Por isso que vem a ser o alerta que é feito, que é dado, quando a gente, eu vou dar um passe no meu familiar em casa. Não! Porque eu não sei se a nossa casa está preparada para isso. Porque, na verdade, podem existir outros seres ali com a sua psicosfera e ao invés de estar voando uma energia boa, eu estou mudando assim, dinamizando ou levando energia o quê? Pesada, complicada. Como é que eu faço? Oração. Porque a oração, o que ela faz? Ela faz isso aqui, ó. O fluxo, né, que vem assim da própria da Kundalini, essa ideia didática, né, da alinhada com a coluna, tem dois movimentos. O movimento de ascensão, que é do básico terra, para até chegar o quê? Coronário, que é a ligação mais próxima de Deus. E tem o quê? Os fluidos que nós recebemos de Deus, desse universo, que vem por onde? Pelo coronário e passa pelo nosso corpo. Então a gente está constantemente assim, ó. E também o quê? Porque eu tenho a ascensão, que é o meu crescimento, e eu tenho a manifestação de Deus. No passe é a mesma coisa. O passe que a gente faz de cima para baixo, porque é justamente da manifestação, para poder fazer com que esse fluido de Deus venha e penetre. Existem casos específicos em que o passe é dado de baixo para cima, mas isso são casos muito, muito específicos. Por exemplo, uma pessoa que tem uma mente muito dura, muito rígida, muito terra, não consegue de jeito nenhum, acaba muitas vezes daqui para cá para tentar o quê? Forçar aqui ser energizado, né? Porque a consciência, ela não se faz daqui para baixo, ela se faz do quê? De baixo para cima, tá? O nosso tempinho já praticamente já acabou, eu sei disso. E, bom, vocês aqui, acho que o mais importante no caso que existe com a gente é o seguinte: os chakras, os campos de força, eles são responsáveis. Fisiologia, nosso lado psíquico e também, é claro, o lado espiritual. Como o nosso corpo físico, ele é espelho do corpo espiritual, corpo sutil, se o meu corpo sutil está desequilibrado, quem é que também vai ser desequilibrado? O corpo físico. Por isso que existem doenças que vêm, por exemplo, de lado psicológico. Que quando eu começo a trabalhar, a ter os medos, deixar que o medo venha, ou que as dores, a culpa, né? Isso vai, de certa forma, obstruir algum chakra. Obstruindo algum chakra, algum órgão teu vai deixar de receber energia suficiente. O que é que vai acontecer? Vai adoecer. Então a gente tem clássicos no homem. O chakra é o quê? Cardíaco, que é ligado às emoções, ao perdão, ao amor, à transcendência em relação ao amor universal. Se tem uma pessoa muito dura, muito rígida, que não consegue perdoar, infarto vai ser logo. E no caso da mulher, quando tem aqui o coronário muito forte, o cardíaco muito forte, câncer de mama. Aqui embaixo que vem a que aí tem as divergências, porque num estudo trabalha com o genésico, como aqui, outros falam que o genésico vem a ser o básico. Eu gosto de trabalhar com básico, ligado à terra, firme, são os instintos, que são necessidades de sobrevivência, de alimentação, é você conseguir atender as necessidades básicas humanas, terrenas, né? Aqui já vem a ser o genésico, que é da criação, da reprodução. Tanto que eu posso ter pessoas em total celibato
que transcende a sua energia sexual pela criatividade, pela arte, por exemplo, tá? Por projetos, por construções, né? Se a mulher tem aqui, nesse campo, uma frustração, ligando a questão de projetos que não foram resolvidos, sonhos que não foram concretizados, né? A reprodução está presa, não consegue reproduzir, não é reproduzir fisicamente apenas, é reproduzir realmente como ser humano. Vai ter o câncer de colo de útero, porque isso aqui está obstruído. Podem pegar cada pessoa que desenvolve algum tipo de câncer, vai ter alguns, análise realmente a sua psicológica, eu tenho algum desequilíbrio em relação aos seus chakras, que vai refletir no organismo físico. Isso temos que estar atentos. E aí, só tentando, olha outra coisa, muita coisa legal, gente. Eu sei, eu quero com vocês o seguinte, mas importante. Eu falei pra vocês, gente, eu falei, tem muita coisa legal, gente. Vamos lá. Tá? Aqui vem a ser os 7 principais. Não vai dar tempo de falar, é claro, deles. Vocês encontram em qualquer pesquisa na internet, não se preocupem, tá? Eu não vou estender porque já estou daqui a pouquinho, eu vou ter um cartão vermelho, eu vou me expulsar já aqui. Mas uma coisa que eu queria ver com vocês é isso aqui. Pô, isso é tão legal. Seguinte. O exercício básico, tá? Você explicou que o negócio é complicado, o que a gente faz para tentar harmonizar? Existem técnicas para tentar harmonizar. Quando a gente consegue identificar qual chakra nosso que está mais ou menos em desequilíbrio, qual que está, né, meio capenguinha, vamos dizer assim, a gente pode, por exemplo, sentar num ambiente calmo, tranquilo e fazer alguns exercícios. Agora, na hora do passe, também vocês podem fazer. É claro, ninguém fala em voz alta, mas pode o quê? Mentalmente fazer isso. Como? Os chakras são sempre o quê? Primeiro, é sempre de baixo para cima. Então, eu tenho aqui básico, o genésico, eu tenho o, né, vamos chamar de umbilical, gástrico, eu prefiro chamar de o gástrico ou o spleen, tá quase a mesma coisa. Cardíaco, o laríngeo, frontal e coronariano. Esse aqui de baixo, básico, tá? Lá em cima, ele tem um som, que é o lam, lam, lam. Quando a gente visualiza o chakra, que é vermelho, e fica ou verbalmente ou na mente, som, lam, visualizando o chakra, lam, a gente está equilibrando esse chakra. Quando a gente visualiza o laranja, meio laranjado, e aqui vem a ser o genésico, aqui, que é responsável pela reprodução, aparelho reprodutor, ele tem um som que é vam, vam, vam. Mesma coisa. Quando eu entro agora aqui no gástrico, que é mais amarelado, ram, 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 é o R vibrante. Quando eu penso já no cardíaco, que ele é meio esverdeado, yam, yam, yam. Quando eu penso agora aqui, né, no meu, desculpa, aqui, no laríngeo, que já vem a ser o quê? É esse azulzinho, meio azulzinho bebê, azulzinho claro. Hum, hum, hum. Quando eu penso já no frontal, sham, sham, sham. E quando eu penso no coronariano, esse é chamado som de Deus. Para você falar esse, tem que vibrar teu crânio, praticamente. Porque ele é falado não para aqui, é para dentro. Om, om. Repara que a boca não abre. Om. Tem que sentir aqui dentro de você vibrando totalmente. Quando a gente fala em meditação, uma das formas de meditação vem a ser essa, de realinhar os chakras. Em que você fica nessa repetição, em assim, não é eu tenho que ter o quê? Esse pensamento mentalizando o próprio chakra, não é brincadeira, é sério mesmo, tá? É sério mesmo isso. E o negócio é tão sério, só, última coisa, prometo, não vou falar mais nada, só vou dizer com vocês.
no teu chakra. No teu chakra. Visualiza o teu chakra. É como se, vamos lá, eu tenho lá, aqui o cardíaco, tá? Ali, que é o yam, né? Que é bem no meio mesmo, que é a nossa metade. Esse é o yam. Então eu penso, pela localização dele, é como se eu, aqui de olho fechado, eu imaginasse um círculo verde aqui, o tempo todo, esse verde, e vou falando yam, yam, yam. As mãozinhas nem precisam, mas assim, potencializa, mas porque elas estão colocando, acionando circuitos nossos pela posição, tá? Mas se não souber, então, sei lá, não se preocupa. Já é uma grande ajuda. É porque o nosso pensamento, lembra, é matéria. Então, na verdade, estou fazendo o quê? Quase que um autopasse. Durante o passe de vocês, visualizem mesmo, sabe? Começando o quê? Cima. Sintam realmente que essa energia passar, fluir. Porque também está potencializando. E a sua mente está focada em quê? É no passe. E não nas contas ou no marido lá em casa. Tá entendendo? É estar realmente corpo e alma aqui. E é tão sério isso, gente, que existia um conto hindu que falava sobre a questão dos chakras, que no Ocidente virou, sabe o quê? Branca de Neve e 7 Anões. Quando ela chega à casa dos anões, como é que está a casa? Desarrumada. Para ela começar a ascensão dela espiritual, o que ela tem que fazer? Organizar a casa. Ela organiza os 7 chakras. Cada um deles é um chakra. O soneca, que dorme, ele é mais ligado ao quê? Ao chakra básico, que é terra. Se você dorme muito ou tem insônia, tá aqui o problema. O atim, fluido, água, né? O elemento água tá ligado ao quê? Ao segundo chakra, que vem a ser aqui o genésico, que também tá ligado às suprarrenais. Que perfeccionismo, aquele que é muito, que é das alergias, por exemplo, tá? Pessoas que têm muito sentido de culpa, é aqui que tá muito obstruído e as alergias vão existir. O zangado, gente, adivinha o quê? É o gástrico. A raiva, quando ele tá com raiva, o que vem para ver essa raiva? Parece que sobe aqui, ó. É aqui que vem a raiva. É aqui. Isso aciona na gente. E aí você come e fica pesado, não digere de jeito nenhum, fica esquisito e tudo. É o zangado, gente. O dengoso, todo meloso, todo cuti-cuti, né? Todo bonitinho. É o cardíaco. Tá ali. O feliz é o laríngeo. Pessoas que se comunicam com facilidade, que são bem entendidas, que compreendem o outro. Tem isso aqui, ó, tranquilo. São pessoas geralmente felizes, porque elas se fazem ser ouvidas, se fazem ser compreendidas, e compreende o outro, não há, né, problema. O mestre, gente, é o quê? O frontal, porque é da hipófise. Que vem, desculpa, isso, a hipófise, que é a glândula que comanda todas as demais. É a glândula mestre. E é da intuição que manda. E o último anão é o Dunga. Por que o Dunga? É o silêncio. Ele não precisa falar. Porque ele já é. E Jesus disse que o reino dos céus se assemelha aos pequeninos, puros e inocentes de coração. E ele é o anão mais inocente e puro. E ele não se esquenta com nada. Porque ele confia no fluxo. Ele vem a ser a expressão de Deus. Peço desculpas a vocês pela correria. Tinha muita coisa bacana. Eu sei que o tempo é muito curto. Eu sou muito perfeccionista, sou horrível para essa parte. Fala, Solange, desculpa. Tem uma... Vamos lá. Tem um slide. Existem alguns livros, que eu vou botar aqui Tem um slide só de bibliografia. Esse aqui. Tá? A gente tem aqui vários livros muito bons, até mesmo ligados da nossa doutrina, tá? Que falam sobre os chakras, como estudo especificamente.
Além do livro que eu falei para vocês, que é o Sat Chakra para Una, vou colocar porque não sei de cor de jeito nenhum, que esse é específico mesmo dos hindus, esse é maravilhoso, fantástico. Mas, gente, eu trouxe para vocês aqui Manuel Filomeno de Miranda, Painéis de Obsessão. Tem um capítulo aqui em que fala sobre justamente um menino que está prestes a desencarnar, que está muito doente, e por misericórdia, ele recebe moratória. Então é feita uma sessão de passe nele para reenergizar o seu corpo e ele ganhar o corpo físico, ganhar os fluidos necessários para que continuar e se curar da doença. E a descrição que é feita é exatamente isso aqui. Em que o médium, que seria o Divaldo Franco, mas está com outro nome aqui, ele é o intermediário desse passe, ele doa também fluidos e transmite para aquela criança também fluidos que vêm de Joana e que vêm, né, de outras entidades ali presentes e fala aqui de uma luz forte que vem do alto, que vem diretamente de Jesus. E fala da limpeza e como é que ele atua em cada chakra, e principalmente no chakra dele, que está mais complicado por causa da doença, e consegue se curar. Tá aqui. Em vários livros que trabalham que falam do plano espiritual, de assistência, quando falar em passe, energização, magnetismo, leiam com atenção, que vocês vão ver exatamente o mesmo movimento. Só que não é o teórico, ele é a prática. Mas se você tem um conhecimento teórico, você, opa, peraí, o que é isso aqui? Já identifiquei. Por isso que a importância da gente ler, não apenas o estudar a base, a teoria, como também ler na prática, você entende e fica mais fácil, tá? De qualquer forma, a cópia está aqui com vocês, esse material, tá? E aí tem esses slides, tem outros, que foi meio que uma coletânea geral mesmo de muitas coisas que foram usadas. Isso aqui? Painéis de Obsessão. Tá? Maravilhoso. Um fantástico Rumo ao Mundo de Regeneração, também de Manuel Filomeno de Miranda, em que ele fala do atendimento às vítimas, né, as pessoas da Covid, nos hospitais, e narra e descreve exatamente a atuação em cada um, tanto do passe, né, para poder desligar, atuação nos chakras para ajudar a desligar, quanto também o quê? Para poder energizar e ter a moratória e conseguir se salvar o corpo físico, pelo menos, né, e continuar. Então, todos esses livros nós devemos ler porque eles falam sobre esses processos, né? E se a gente sabe para nós, fazemos melhor para nós, também para quem? Para o outro, para todos nós. Não se esqueça, nós estamos interligados. O que a gente faz aqui ecoa na eternidade. Amores, desculpa se não consegui fazer o que, mas siga uma ideia, ficou, tá valendo, e depois a gente vai, conversa, porque é um assunto que é para curso mesmo, não é palestra. Palestra para despertar. E aí, quem sabe, né, continuamos os estudos. Um beijo para todos. Tá aqui, tá gravado aqui. Tá aqui, cópia. Tem ali tanto o vídeo de meia hora com uma aula sobre os chakras, tem um vídeo pequenininho. Uhum. Uhum. Aí só, cuidado, porque aqui tem as diversas versões, né? Que aí toma cuidado. Tem as versões que considera como esplênico, sendo o gástrico. Esses três realmente têm as divergências, porque de acordo com cada estudo tem um nome diferente, tem uma atuação diferente. O daqui, o cardíaco para cima, não, porque isso aqui é ligado ao divino. E aqui vem a ser, né, ligado realmente ainda à terra, propriamente suas emoções, sentimentos, as vontades humanas ainda sendo trabalhadas, tá? Mas tá valendo, vamos embora.
Tá vendo, pessoal, como uma coisa é profunda, é complexa, né? Não é simples. Viver é custoso, não é à toa que a gente reencarna, né? Todo movimento, toda palavra, toda ação interfere, né, nas nossas células, nos nossos centros de força. E aí, quanto mais nós estudamos o Evangelho de Jesus, a gente percebe aonde ele queria chegar, né? Não é para a gente se mostrar bonzinho, não, é para a nossa saúde, para o nosso equilíbrio, tá? Então, Jesus veio há 2000 anos atrás, pessoalmente dizer, olha, é aqui, o caminho é esse, né? E mais tarde virá o Consolador prometido, que vai esclarecer um pouco mais. Então o Espiritismo está vindo e está dando banho, né? E André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda e tanta gente indo à frente, porque nós já estamos preparados para entender um pouco mais. Então a gente vai entendendo a prática do Evangelho de Jesus na nossa vida. Nós temos que melhorar como pessoa, né? Melhorar a nossa fala, melhorar o nosso pensamento, melhorar tudo, porque interfere no nosso equilíbrio, nos nossos centros de força, né? Enquanto nós não alcançarmos esse equilíbrio, vai pipocar ali uma doença aqui, uma situação ali, né? É o que acontece com a gente. Estamos na matéria, não é à toa. A matéria tem esse preço. E essa função de nos ajudar a conquistar o nosso equilíbrio, a nossa evolução. Eu acho que nós temos que nos sentir privilegiados por estarmos aqui hoje escutando isso, né? Não é qualquer pessoa que tem, talvez, condição de escutar e entender um pouco. Lógico que é devagar, nós não conseguimos, com certeza, pegar tudo, mas é um chamamento para a gente estudar, para ler um pouco mais e entender mais, não só a nossa parte anatômica, física, mas essa parte perispiritual extremamente importante, o nosso perispírito. O quanto a nossa mente provoca organização ou desorganização, né? Abertura para a obsessão, né? Quando a gente vai ao centro espírita e quer ficar curado da obsessão, não é assim, quem dera, né? A coisa é muito complexa, porque vai da alma da pessoa, daquilo que ela pensa, sente. Não é só o irmãozinho que está do lado dela, não é isso? Então, olha quanto trabalho a ser feito. E que bênção, né? Temos a chance de trabalhar a nossa alma. Isso é uma bênção, a gratidão, né? Ontem foi a lembrança, né, da Páscoa, a sexta-feira da Paixão. Então, nós temos que ter uma gratidão imensa pelo nosso Mestre amado Jesus, que não larga a gente de mão. Se ele veio pessoalmente trazer a sua mensagem aqui e continua no plano espiritual enviando mensageiros, orientando, tudo para que nós possamos ser melhores, sermos seres mais equilibrados, é uma conquista. No que nós estamos vivendo hoje, né? Vivemos momentos difíceis, hoje todo mundo acompanhou as notícias, né? Negócio de escola, aquele triste fato que aconteceu em Blumenau, e como as mentes desequilibram, aproveitam da situação e tanta coisa, né? Aconteceu, né? A preocupação dos pais em relação às crianças nas escolas. Então é a hora que eu sempre falo que nós temos que ter muito equilíbrio, muita fé em Deus. Nada acontece por acaso, nós sabemos, mas devemos buscar todo cuidado, né? A segurança, a serenidade, muita oração, para que as energias boas estejam ao nosso lado, nos protegendo. Olha, gente, é muita coisa. Que bom que nós estamos aqui, recebendo esse carinho. Desde que nós entramos ali no corredor, nós já estamos sendo tratados, tenho certeza disso. Quando sentamos aqui, o passo já está acontecendo. A espiritualidade, basta olhar e ver, olha, esse irmão está com chakra ali, né? Está com os centros de força em desequilíbrio, está estressado. Estressado, acho que a maioria, né, do ser humano está. Então,
Eles vão aqui com carinho, né, trazendo essa energia, e no final nós fazemos o passo geral e esse trabalho continua. Que bom que estarmos aqui. Então vamos usar esse conhecimento. Nós sempre falamos aqui, estamos mergulhados no fluir do cosmos universal. O nosso pensamento é matéria que reviste o sentimento e chega lá onde nós queremos. E nós queremos agora orar por aqueles que partiram, mas que estão vivos no plano espiritual, sentindo a nossa energia e sentindo agora a nossa homenagem. Então oremos por aqueles que cumpriram a sua missão na Terra e se encontram no plano espiritual. Aquele pai, aquela mãe, aquele irmão, aquele amigo, todos estão vivos em alguma morada do nosso Pai. E estão recebendo nesse momento, com certeza, a nossa energia amorosa, carinhosa, para todos os nomes que nós colocamos na caixinha de prece, para todos os nomes que estão aqui na nossa mente, no nosso coração. Então pedimos, Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores, mas não deixeis cair em tentação, livrai de todo mal, que assim seja. Ó Pai de infinita bondade, nossa gratidão por todos esses irmãos que passaram pela nossa vida, que eles recebam a nossa homenagem em forma de flores espirituais, a saudade transformada em muito amor e muito carinho, para que eles do plano espiritual continuem a sua evolução e sendo muito felizes. Graças a Deus. A compreensão que nós adquirimos, né, quando estudamos, né, é maravilhosa. E aí o trabalho que nós fazemos aqui de irradiação. Parece uma coisa simples, uma palavra. Nós temos a nossa caixinha de radiação. Nós estamos pedindo uma bênção especial para esses endereços, para essas famílias, né? Nós estamos pedindo que a luz de Jesus penetre nos nossos lares, fazendo uma limpeza do ambiente, irradiando o amor, que os fluidos cósmicos, que os fluidos da nossa casa sejam nesse momento energizados positivamente, que os miasmas sejam desfeitos, que as energias divinas estejam lá, protegendo o nosso lar, que é o nosso santuário, pedindo a Deus que abençoe o nosso ambiente de trabalho, a nossa casa, a nossa comunidade, ao nosso Rio de Janeiro, ao nosso Brasil, a toda a terra escola querida, abençoando especialmente as escolas, né? Os pais que ficam preocupados com a segurança. Então, muita luz, muita paz, muita orientação positiva para que tudo corra bem, trazendo muita harmonia no nosso caminhar. Graças a Deus. Da mesma forma, nós sempre pedimos pela saúde, né? Nós temos ali na nossa caixinha de visita médica, hoje temos um pedido especial, nosso irmão Jorge Luiz dos Santos Júnior, Hemorrio, na UTI. Jorge Luiz, que ele seja abençoado nessa prova tão delicada, né? Muita luz para ele, para todos os irmãos do Hemorrio, para todos os irmãos que estão nos hospitais, asilos, orfanatos, prisões, ruas, todos os endereços que nós colocamos na caixinha de visita médica, sejam assistidos, ajudados. E nós que aqui estamos, que desequilibramos muitas das vezes os nossos centros de força, sofremos uma série de intercorrências, nós precisamos aprender
a dominar os nossos sentimentos positivamente, aumentar a nossa fé, a nossa esperança, a nossa alegria de viver, para que os nossos centros de força estejam brilhando, brilhando limpo, harmonizando o nosso espírito, perispírito e corpo. Tudo isso em nome de Deus, né? Vamos, Jesus, passear na minha vida. Hoje Jesus está aqui passeando, né? Nos nossos centros de força, equilibrando e trazendo energia especial ao centro coronário, e distribuindo energia bonita para os outros centros de força, deixando cada um desses centros brilhando, harmonizado, curando a nossa alma, o nosso perispírito, curando o nosso corpo físico. Ó Senhor, cura. Tu podes ir. Tu sabes aonde dói em nós. Nos cura, Senhor, pelo Teu poder, pela Tua misericórdia. Nos dê essa moratória, essa harmonização. Não posso ir. Quanta coisa boa nós recebemos, as nossas águas do ambiente sendo fluidificadas, né, com a transformação do fluido cosmo universal, atuando sobre as moléculas das nossas águas e transformando ela num elemento salutar de ajuda para cada um de nós. Então, que Deus possa abençoar todos esses irmãos, a todos nós que estamos aqui, né? Obrigado, Senhor. Gratidão eterna. Bom, meus amigos, então vamos à última parte, né? Nós falamos aqui, a nossa irmã Janaína falou da questão do passe, né? Isso daria um estudo profundo de como é essa atuação do passe em nós, o passe que ainda fazemos coletivo, como ele atua. Então vamos nos preparar, né? Para pensar naquele chakra que eu acho que não está muito bom e pedir à espiritualidade dessa casa que atue nele e nos ajude a reequilibrar. Bem, meus irmãos, nos preparando e levando o nosso pensamento a Jesus, a Maria. Ave Maria, Virgem do céu, santa de amor, em teu olhar toda a magia da luz que brilha do olhar do Senhor. Venha a nós a graça que esplende de vós. Venha a nós vosso amor. Dai-nos paz, amor e felicidade aqui na terra onde andamos ao fazei triunfar no mundo a verdade, ó vós que sois a rainha do céu. Ave Maria,
Olha que coisa linda nós recebemos aqui. Olha a energia de Maria sobre nós. É muita coisa boa que nós devemos manter, né, na nossa casa, no dia a dia. Eu sei que a vida é custosa, a cobrança é muito grande, né, em todos os sentidos, mas que possamos aumentar a nossa fé, a nossa esperança e fazer sempre a opção de estarmos em ligação com as energias superiores a nos reequilibrar. Possamos, ao levantar, sentar na beira da cama e pedir: Deus, me abençoe para mais um dia, energize os meus centros de força para continuar na minha caminhada. Enfim, Pai de infinita bondade, nós queremos agradecer por tudo que temos recebido e lembrar da importância do culto do Evangelho no lar, onde você se energiza a casa, limpa os miasmas, né? É tão importante o culto do Evangelho. E no dia a dia mantermos o diálogo, a harmonia dentro de casa. O nosso muito obrigado pela presença de vocês. Todos nós aqui formamos, né, esse trabalho. Pedimos a Deus que vocês possam ser orientados na caminhada de vocês, mantendo sempre a serenidade, a paz e a harmonia, né? Lembrar a todos que a próxima operação espiritual vai ser realizada em maio, no primeiro sábado de maio. Quem quiser fazer inscrição na Secretaria com Gleison. Lembrar da nossa sessão de quinta-feira à tarde, às 3h da tarde, uma sessão excelente também. E os nossos grupos de estudo, vamos estudar, é muito bacana. Que Deus abençoe a nossa irmã Janaína pelo carinho que ela sempre tem pela casa, que Deus abençoe a sua caminhada e a cada um de vocês. Muita paz, muita harmonia e qualquer dúvida estamos à disposição. Um abraço a todos.